Você já parou para pensar na diferença dos músicos da Legião Urbana com os músicos da banda Catedral? Sim, isso mesmo. Nesse vídeo vocês vão ter acesso e entender de vez as diferenças entre estes músicos que mudaram o cenário do rock nacional. E nesse vídeo também vocês irão conhecer as diferenças entre técnicas. O guitarrista da banda Catedral gostava muito de usar tapping, two hands ligados. Isso são técnicas de guitarras, tá? E nesse vídeo vocês também irão ver que o Renato Russo não queria a guitarra da Legião Urbana com muita distorção. O Dado Villa-Lobos encontrou no diário do Renato Russo uma frase que dizia: "Eu odeio essas guitarras, eu não gosto dessas guitarras", enfim, na gravação do primeiro álbum. Isso e muito mais vocês irão ver neste vídeo. Júlio César Mota, nascido em 10 de maio, Rio de Janeiro. Bem notável aí a técnica do baixista da banda Catedral, o Júlio César Mota. Uma técnica apurada, e essa técnica também de tocar com os 4 dedos da mão direita, assim como uma palhetada alternada. E também ele faz alguns tappings, two hands, ligados, enfim, isso são técnicas no instrumento. E ele gosta muito de groove, jazz, e é notável aí a técnica gigantesca desse baixista da banda Catedral. O Júlio César Mota, o baixista da banda Catedral, ele está com a banda Catedral desde 1988, quando a banda começou, e até hoje a banda está em atividade. A banda Catedral foi formada por 3 irmãos, o Kim, o Júlio César e o César Mota. 3 irmãos, mais um amigo que é o baterista, o Guilherme Morgado. Vou mostrar aqui para quem não conhece os álbuns da banda Catedral, os que já foram lançados pelo baixista Júlio César Mota. E os 9 álbuns no mercado gospel foram: o primeiro foi Você, de 1988, o segundo foi Aos Ouvidos dos Sensíveis de Coração, de 1989, já em 1991 foi o Catedral 3. Em 1993 foi o Está Consumado. Já em 1994 foi o Contra Todo Mal. Em 1995 foi o Sentido. Em 1996 o Eterno. Em 1998 o Catedral Espanhol. Em 1998 também teve mais um, o A Revolução. De 99 para frente a banda Catedral já tinha saído do mercado gospel. Eu vou mostrar para vocês os álbuns após a saída da banda do mercado gospel. Os álbuns de estúdio, tá? Em 1999, o Para Todo Mundo. Em 2001, o Mais Do Que Imaginei. Em 2002, o 15º Andar. Em 2004, A Resposta de um Desejo. Esse foi o último lançado pelo guitarrista César Mota, que infelizmente nos deixou, né? Ele faleceu. Em 2006, com algumas músicas, também com o César Mota na guitarra, foi lançado o Atemporal. Em 2006, Janelas da Catedral Acústico. Em 2007, Enquanto o Sol Brilhar. Em 2008, o The Elvis Music, uma homenagem ao Elvis Presley, só músicas covers. Em 2008, Janelas da Catedral, volume 2. Em 2010, Pedra Angular. Em 2011, O Maior Idade Musical. Em 2018, No Mundo do Extremamente Perdido. Em 2021, Viagem pelo Tempo. Em 2025, o mais recente, O Registrado. César Mota, nascido em 24 de dezembro de 1969, Rio de Janeiro. César Mota, dá para notar a gigantesca técnica de tapping, two hands, ligados, vibrados, palhetada alternada, enfim. Foi um excelente guitarrista, mas continua sendo, porque o trabalho dele é atemporal, é para todo sempre. E a gente vê aí nitidamente a técnica gigantesca do guitarrista da banda Catedral. E aí a banda Catedral, agora no momento, ela tem guitarristas de apoio, ela não substituiu
o César Mota após o seu falecimento. Os guitarristas se tornam guitarristas de apoio e todos os solos que o César Mota fez se tornaram atemporal. Eu mesmo comecei a tocar guitarra por causa do César Mota. Comecei no violão, por causa do Legião, Djavan, coisas assim, Caetano Veloso. E depois eu parti para a guitarra. Vi aqueles solos lendáveis, lindos do César Mota. E inventei de entrar na guitarra, cair de cabeça, estudo algumas coisas aí do Kiko Loureiro, do John Petrucci. Enfim, muito bacana tocar guitarra. É um dos melhores instrumentos para mim. A guitarra, violão, teclado, ainda toco algumas coisas também no ukulele. Mas, voltando ao César, para quem não conhece o César Mota, eu aconselho você a ouvir os álbuns da Catedral com os solos do César Mota. Uns solos lindos, maravilhosos e completamente inesquecíveis. Ele gostava muito do Pat Metheny, do Steve Vai, do Ed Van Halen, do Paul Gilbert. É notável aí, dá para ver nitidamente o César Mota tocando com a guitarra do Steve Vai. Usando também a roupa do Pat Metheny. Ele também usava a mesma guitarra do Ed Van Halen. Eu lembro em 2003, quando o César faleceu, eu soube, quando eu estava largando da escola naquele ano, e um amigo me falou, ó, tá sabendo que o César faleceu? Caramba, eu não acreditei, porque naquela época era difícil acesso a informações, como é hoje tão fácil, e recebi a triste notícia que um dos maiores guitarristas de rock faleceu. E dá pra ver aí nitidamente a técnica gigantesca do guitarrista da banda Catedral. É diferente da banda Legião, com todo respeito. A Legião Urbana tinha aquela ideia simples de tocar. Ali era a ideia do Renato, ele queria sim. O Dado já toca mais simples, ele não usa tapping, não usa two hands, enfim, não tem os vibratos, slides, enfim, técnicas de guitarrista. Ele já toca mais simples, faz aquele acorde, faz aquelas tríades e tudo certo. Também é um excelente guitarrista. Para quem não sabe, o guitarrista César Mota da banda Catedral, ele fez bacharel em guitarra. Ele estudou e se formou, né, um excelente guitarrista. E é completamente fora do comum os solos dele. Quando a gente escuta, sente essa música mesmo, somos todos iguais. Esse solo mexe muito comigo, dá um abalo assim, dá as lembranças do César na época que eu começava a ouvir a banda Catedral. Eu conheci a banda Catedral no início dos anos 90, tocava na rádio evangélica lá em casa. E vamos para o próximo tópico. Dado Villa-Lobos, nascido em 29 de junho de 1969, Bruxelas, Bélgica. O Dado Villa-Lobos entrou na Legião Urbana aos 18 anos de idade, no lugar do guitarrista Ico Ouro Preto, irmão do Dinho Ouro Preto. Sim, isso mesmo. E o Ico Ouro Preto entrou no lugar do Paraná, do Eduardo Paraná, que só queria tocar rápido, tudo isso, e o Renato não queria nada disso. O Paraná, ele assim, a gente falava, colocava discos assim, olha, eu ouvi isso e tudo. Ah, esse cara não sabe tocar, sabe? E ele queria fazer um outro tipo de som. Então, cada um pro seu caminho, né? Eu toca. Só que imagina, a gente lá, ok, soldados, faz assim, Paraná. Pô, mas isso não é música. As pessoas, o grilo dele, as pessoas iam achar que ele não sabia tocar. A gente falava, não, mas isso é minimalismo. Philip Glass, faz uma coisa assim. Não. Aí ele saiu e aí entrou o Ico Ouro Preto, que tinha tocado com a gente no Aborto Elétrico. O Renato Russo não queria de jeito nenhum muitos barulhos nas suas canções. Ele queria algo mais simples possível.
E aí o Dado Villa-Lobos tinha que fazer do jeito que o Renato queria. E no início das gravações do primeiro álbum da Legião Urbana, o Dado Villa-Lobos tentou colocar algo mais pesado ali, só que o Renato não estava gostando. E pelo vacilo ali do Renato, ele teve acesso ao diário do Renato. E aí ele viu escrito que o Renato não estava gostando nada daquelas guitarras do Dado. Dá uma olhada aí o que o Dado falou em seu livro Memórias de um Legionário sobre isso. Certo dia, dentro do estúdio, eu li no diário do Renato: I read those guitars. Eu odeio aquelas guitarras. Estava em inglês, claro, porque o nosso vocalista realmente achava que só ele falava aquele idioma. Fiquei puto, mas entendi o recado. E disse o Dado Villa-Lobos em seu livro, Memórias de um Legionário. O Dado Villa-Lobos, com seu jeito singular de tocar, a sua simplicidade, a Legião Urbana tinha que soar daquele jeito. O Renato queria que a Legião Urbana soasse daquele jeito. Soldados, Ainda é Cedo, Tempo Perdido. Músicas bem simples de tocar, mas também com um toque mágico, legionário ali do Dado Villa-Lobos. O Dado Villa-Lobos tinha várias influências. Ele gostava muito do álbum branco do Caetano Veloso, o álbum de 1969. Além da sua influência pelo The Edge do U2, aqueles solos bacanas com delay, e lembra muito mesmo a Legião Urbana. Ele também gosta bastante do John Lennon. Não é à toa que o próprio violão do Acústica MTV é o mesmo violão que o John Lennon usava. Vou deixar o próprio Dado Villa-Lobos falando para vocês aí quem é a sua maior influência na guitarra. Vejam comigo aqui na tela. É o seguinte, o cara que vai entrar aqui agora foi o cara que de repente me inspirou muito a ser um músico e um guitarrista, um cara que eu admiro muito, de trazer aqui ao palco Mr. Andy Gill do Gang of Four. Pois é, o Dado Villa-Lobos deixou bem claro aí a banda que ele mais gosta e o guitarrista preferido dele, o guitarrista do Gang of Four. E é isso, o Dado Villa-Lobos tem o seu estilo próprio, nada mais, nada menos do que o seu próprio estilo de tocar, completamente diferente da banda Catedral. Tanto o baixista da Legião Urbana e também o guitarrista da Legião Urbana e vice-versa. Agora eu vou compartilhar com vocês a discografia do guitarrista da Legião Urbana, o Dado Villa-Lobos, tanto ele na Legião Urbana e também na carreira solo. Confere aí comigo. O primeiro álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana, foi lançado em 1985. O segundo álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana 2, foi lançado em 1986. O terceiro álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana, Que País é Este?, foi lançado em 1987. O quarto álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana, As Quatro Estações, foi lançado em 1989. O quinto álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana 5, foi lançado em 1991. O sexto álbum da Legião Urbana, chamado O Descobrimento do Brasil, foi lançado em 1993. O sétimo álbum da Legião Urbana, chamado Legião Urbana, A Tempestade ou O Livro dos Dias, foi lançado em 1996. O oitavo álbum, chamado Legião Urbana, Uma Outra Estação, foi lançado em 1997. Álbuns ao vivo. 1992, Legião Urbana, Música para Acampamentos. Foi lançado em 1992 uma coletânea com vários eventos, shows da Legião Urbana, algumas coisas também do Acústico MTV. Em 1999, o Acústico MTV completo da Legião Urbana, um evento do acústico, com o lançamento também do álbum 5 da Legião Urbana, que foi lançado em 1991 e teve o registro aí de 1992, de janeiro de 92, o Acústico MTV. Em 2001 teve o lançamento do Plateia Livre, chamado Como é que se diz Eu Te Amo, o show da turnê do álbum O Descobrimento do Brasil, que foi lançado em 1993, e o show do Metropolitan foi em 1994, e só foi lançado em 2001, o Plateia Livre. A Legião Urbana, As Quatro Estações, ao vivo, isso aí foi o show ao vivo aí da Legião Urbana na turnê do álbum As Quatro Estações. Agora vamos conferir a discografia do guitarrista da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos, carreira solo. Para quem não conhece, está aí, vamos conferir. Jardim de Cactos, ao vivo, MTV 2005. Jardim de Cactos, álbum 2009. O Passo do Colapso 2012. E o Êxito 2017.
O guitarrista, o cara é um lixo, precisa aprender a tocar ainda, porque era só blim blom. Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado, que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Aí a gente falou pra ele assim, olha Dado, não é muito difícil não. Ele já sabia Lá, Dó e Ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho, tipo Keith Levine, né, do Public Image. Renato Rocha, nascido em 27 de maio de 1961, Rio de Janeiro. Renato Rocha, ou mais conhecido como Negrete e também conhecido como Billy, foi o baixista da Legião Urbana. O Renato Rocha, o baixista da Legião Urbana, ele não usava tantas técnicas no seu instrumento musical, mas é o seguinte, ele fazia um groove muito bacana e até a esposa do Dado Villa-Lobos gostava muito do groove dele. Mais na frente eu vou falar sobre isso com mais detalhes. É o seguinte, ele não tinha a pegada do Two Hands, do tapping, enfim, mas ele tinha o seu jeito singular de tocar que agradou o Renato Russo e ele se tornou o baixista de uma das maiores bandas de pop rock da América do Sul, a Legião Urbana. Negrete tinha várias influências. Tinha as bandas inglesas, Ramones, Sex Pistols e outras que influenciavam tanto as bandas de Brasília. Ele também gostava de jazz e também gostava muito da banda Dead Kennedys. Para quem não sabe, também o Renato Rocha foi bastante elogiado pela esposa do Dado Villa-Lobos, pelo seu jeito de tocar a música A Dança. Eu também falo da música A Dança, vou deixar aqui nos cards para vocês e também aqui na descrição para vocês depois darem uma olhada a respeito dessa música A Dança da Legião Urbana, na playlist que eu falo sobre a discografia legionária. Vou mostrar aqui o elogio da Fernanda Villa-Lobos, a esposa do Dado Villa-Lobos, a respeito da canção A Dança, do primeiro álbum da Legião Urbana, que é tocada pelo Renato Rocha, né? Assim que ele assumiu o contrabaixo no lugar do Renato Russo. Dê uma olhada aqui comigo o que a Fernanda Villa-Lobos e o Dado Villa-Lobos relata também a respeito da música A Dança, tocada pelo grande Renato Rocha. E disse a Fernanda Villa-Lobos, essa virou uma dançante por causa do Negrete, porque nela o Renato era mais duro no baixo. O Negrete é que deu essa cara de Nylon Rodgers, essa swingada. Isso está registrado no livro do José Emílio Rondô, o livro chamado Será, que conta a história do primeiro álbum da Legião Urbana. Isso Dado Villa-Lobos, o cara tinha as limitações dele, mas nós também tínhamos as nossas. E ele teve bons momentos no disco, como o seu arranjo para A Dança. Isso está registrado no livro do Dado Villa-Lobos, Memórias de um Legionário. O Renato Rocha contribuiu o que tinha que contribuir na Legião Urbana, né? O Renato Russo não queria nenhum músico virtuoso demais. E aqui nesse álbum, o 2, o Renato Rocha contribuiu bastante na música Daniel na Copa dos Leões, na canção Quase Sem Querer, Acrylic on Canvas e também na música Plantas Embaixo do Aquário. Renato Rocha, ou mais conhecido como Negrete e também conhecido como Billy, ele chegou a gravar 3 álbuns com a Legião Urbana. O primeiro álbum, Legião Urbana, chamado Legião Urbana de 1984, que ele foi gravado em 1984, mas foi lançado em 1985. O segundo álbum, um álbum 2 da Legião Urbana. E o terceiro álbum da Legião Urbana, O Que País é Este?, que foi lançado em 1987. Logo após gravar esses álbuns da Legião Urbana, o baixista saiu da banda. Infelizmente, o Renato Rocha faleceu, o ex-baixista da Legião Urbana, em 22 de fevereiro de 2015. Ele sofreu uma parada cardíaca. Só vou deixar aqui para vocês nos cards a discografia legionária, a minha playlist sobre a discografia legionária. Lá eu falo sobre músicas individuais da Legião Urbana. E também vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Pessoal, Gerson Tribo vai ficando por aqui. Muito pesado falar sobre o César Mota, isso tudo que aconteceu. Mas foi um acidente automobilístico e do mais, vou ficando por aqui. Gratidão a todos mesmo por ter assistido o vídeo até o final. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário qual é o melhor álbum da banda Catedral. E você que não toca guitarra, tá perdendo tempo, tirar esses excelentes solos aí
do César Mota e aprender violão. Em breve estou preparando um material aí para quem quer aprender a tocar violão, guitarra, enfim. Fiquem atentos que logo logo estou chegando com esse material aí para vocês. Depois de toda essa análise, deixa aí, pessoal, nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês conheciam realmente o nível dos músicos da banda Catedral e também o nível da técnica dos músicos da Legião Urbana. Diga aí o que é que vocês acham desses músicos. Eu acho todos ótimos músicos, não tenho nada contra. Comecei a tocar violão por causa da Legião Urbana, não por causa da Catedral. A Catedral foi por causa da guitarra. Mas enfim, valeu, gratidão a todos, vou ficando por aqui e até a próxima. Somos serra e litoral, nosso final é simples, tchau.